Sejam todos bem-vindos ao 30º episódio do Juris Accelerator. Hoje vou fazer uma pergunta muito direta para você, advogado, nossa audiência que está aqui acompanhando. Quantos contratos você deixou de fechar no seu escritório de advocacia por falta de organização, por falta de processo? Já começou com tráfego pago, entra uma alta demanda de clientes, que é o principal objetivo do tráfego, mas seu escritório não tem processo, você não sabe o que você faz depois que o cliente te manda uma mensagem, depois que ele apresenta uma objeção. Hoje esse é o tema desse nosso podcast e eu não poderia deixar de pensar no Henrique, nosso convidado, advogado da Lemos Leite Advogados. Eles são referência para mim hoje que vivo de marketing, trabalho principalmente com vendas para advogados, são referência de todos os mais de 120 escritórios de advocacia que hoje estão ativos aqui e os mais de 200 escritórios que eu atendi. Eles entraram, principalmente o Henrique aí como head de toda a operação, eles entraram já com um processo rodando. E me surpreendeu porque até então eu conhecia algumas ferramentas, mas eu não via nenhum escritório colocando em prática. E hoje funciona muito para o Henrique. Então, Henrique, seja bem-vindo mais uma vez, vou te dar a palavra para os agradecimentos. Bom, Igor, beleza? Obrigado pelas palavras. Eu acho que isso exagerou demais aí no, no falar do nosso escritório. A gente está começando também, né? O escritório é um escritório recente, é um escritório tem 2 anos só de existência, mas a gente trouxe para o escritório experiências, né? De startups que a gente trabalhou, e mercado financeiro. Então, a gente conseguiu adequar, unir, né? Experiência que a gente teve, principalmente em startups, no mundo jurídico, no escritório de advocacia. Talvez isso que possa ser um pouco diferente, né, na visão do marketing e do tradicional. Perfeito, você comentou um ponto muito importante. A gente sempre fala aqui, Henrique, nos vídeos que a gente coloca na internet, educando o advogado parceiro, que não basta ele ser um bom advogado. Você saber fazer petição, ser um bom argumentador, isso não adianta de nada quando a gente fala de ter uma empresa. E eu acho que vocês deram certo porque não só bons advogados, vocês têm esse quê comercial do lado empresarial, de gestão, de finanças. Eu acho que isso aí contribuiu muito para o crescimento do escritório de vocês, tá? Henrique, hoje, para a gente iniciar essa parte de Q&A, né, perguntas e respostas, hoje, qual que é a sua opinião do porquê que muito escritório de advocacia faz tráfego, recebe uma alta demanda, ou seja, o tráfego pago está alinhado, mas mesmo assim não consegue ter um resultado de assinatura de contrato mesmo, que no final das contas é o que mais importa. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto é a falta de processo que os escritórios de advocacia têm hoje. Hoje em dia, chega o cliente, chega um lead, né? Falar na linguagem do marketing, chegar um lead pro advogado, isso vai cair talvez na secretária dele ou para ele mesmo, ele está resolvendo outro problema. Então você acaba não. E aí você cai com ele, ele atende o cliente de um jeito, num tempo. Você cai para outra pessoa, para a secretária dele, e atende de outra forma. Talvez ela não saiba tanto da operação dele. Então, é importante o advogado começar a pensar como empresário e pensar, pelo menos eu sou empresário há muitos anos, né, em várias áreas, além de advogado, e o empresário pensa o seguinte: como é que eu posso atender o meu cliente de uma forma mais barata, diminuindo o meu custo, Perfeito. tá? Não adianta ser só um bom advogado ou escrever a melhor peça do mundo, ou ter as melhores decisões do mundo, se eu não consigo gerar cliente. Sim. Então, o advogado tem que começar a pensar em criar um time comercial, em ter uma área comercial dentro do seu escritório, né, para buscar um lead offline ou atender o atendimento desse lead online. Hoje as coisas hoje estão muito baratas hoje em relação a alguns anos atrás, eu digo de tecnologia. Uhum. Você vê, antigamente, só um exemplo aqui, há anos atrás, você comprava uma TV dessas, na época era TV de plasma tal,
era impagável, custava R$ 100.000 uma TV. E hoje é normal, hoje você não vê mais TV de tubo. Então, assim, a tecnologia ela chega, ela é muito cara no início e depois ela vai barateando, ela vai ficando comum, ela vai sendo produzida em série. Então, hoje existem ferramentas hoje poderosíssimas que os advogados têm que conhecer. Além das conhecidas Meta, Google, que são ferramentas poderosíssimas, tem o TikTok, que eu acho muito bom para captação jurídica. Tem Uhum. até o Kawaii, que já me falaram, nunca, não testei, a gente não tem nada no Kawaii, nunca tivemos, mas é uma que está tá na nossa No lista aí radar. para fazer os testes mais para frente. Legal. Isso só de marketing. E tirando ferramentas de atendimento que você vai ter, né? CRMs aí super modernos, não são aqueles CRMs que tinha há 10 anos atrás, que pô, você tinha que armazenar coisa no seu CRM, armazenar coisa no seu e-mail, armazenar coisa no seu Drive. Então, assim, era uma loucura. Você tinha que ficar gerenciando várias plataformas. Hoje, os CRMs, eles conseguem se integrar com tudo. Então, o nosso CRM, por exemplo, a gente usa ele ligado com o atendimento via inteligência artificial, ligado com o nosso Drive, ligado com o atendimento humano, ligado hoje a nossa grande fonte de leads é o WhatsApp, então ligado no WhatsApp, ligado no Facebook, ligado no Google. Então, assim, hoje os CRMs, isso eu estou falando nosso faz isso, mas tem centenas aí que fazem a mesma coisa, que eles conseguem ter essa conectividade e facilitar muito o trabalho. Então, a partir do momento que o advogado entender que precisa sair um pouco da caixinha, não adianta ser só um bom advogado, você tem que ser um bom comercial, né? E o que é ser um bom comercial? É pensar na estratégia de marketing, atender bem o cliente, é do início ao fim do processo de vendas. Se Sim. ele conseguir entender isso, ele vai gerar contratos, ele vai gerar leads, ele vai ter sucesso nisso, né? Perfeito. Obviamente que é um processo totalmente proporcional. Quanto mais você investe, mais leads, mais conversões, mais leads você vai ter. Isso Sim. é natural. Isso em qualquer veículo, pode ser em algum veículo online, pode ser em TV aberta, qualquer coisa. Se você Sim. investir mais, você vai ter mais gente chegando. Isso é óbvio. Sim. Agora, vai chegar um público qualificado? Esse é o ponto, né? Que eu acho que é o grande ponto. Vou gastar R$ 100.000 por mês de marketing. Pô, você vai ter bastante coisa chegando. Mas vai chegar a coisa que você quer? Não é melhor você gastar 20.000, ou 30.000, ou 10.000, sei lá, e chegar a coisas mais qualificadas, ou gastar os próprios 100.000, mas chegar a uma coisa mais qualificada, uma coisa com uma qualidade melhor, né? Uhum. Então, não é só o advogado, não adianta ele pegar e botar dinheiro no Google, botar dinheiro no E Meta, achar que é mágica, né? achar que é mágica. Vai ter muita gente chegando? Vai, óbvio que vai ter muita gente chegando. Mas vai ter gente qualificada, e são muitos detalhes. Muitos Sim. detalhes. E aí que eu acho que entra uma boa agência de marketing, né? Porque eu não tenho nem tempo nem conhecimento, né, para criar uma campanha de marketing no Google, no Facebook, né? A gente até tenta fazer alguma coisa. Não, o Henrique, gente, ó, eu vou puxar um gancho. O Henrique, ele é uma exceção. Ele é uma exceção porque sempre que eu faço reunião de alinhamento com ele, ele manja de muita coisa. E ele é um bom. Você é muito curioso, você quer resolver uma coisa, você não vai ficar esperando uma resposta, você pega, vai atrás, resolve. E isso eu acho que ajuda muito, Henrique, no resultado que vocês têm, porque você entende desde o início, você entende da geração do lead no tráfego, por que ele gerou, por que aconteceu isso, onde que esse cara clicou, de onde ele veio, até o momento da compra. Isso aí é o que você falou, você não tem que só se preocupar em no contrato assinado, você tem que entender toda a jornada de compra do seu lead, isso com certeza. É o que você falou para mim. Você não é que você não tem conhecimento, você não tem conhecimento porque não cabe a você como dono do escritório, como gestor, ir atrás de buscar esse conhecimento no momento. Se você quiser, você vai. A questão é que delegar hoje no escritório de advocacia, eu acho que é a principal função que eu vejo muito advogado não fazendo. Entendeu? Ele quer dar conta do comercial, ele quer fechar o contrato, ele quer fazer a petição, ele quer fazer a audiência.
E aí não tem jeito. Acho que a organização é uma coisa que define muito, né? Eu concordo com quase tudo que você falou. Eu só discordo de uma coisa, que quando você fala que você, como gestor do escritório, não tem que saber disso. Eu acho que você tem que saber disso, tem que saber de tudo. Tudo que Sim, acontece no seu escritório, tem que saber. Além de ser advogado, eu sou formado em administração. E minha primeira graduação, inclusive. E lá nos primórdios, há muitos anos atrás, meu professor, eu falei, pô, professor, por que a gente está tendo aula de contabilidade? A gente é gestor de empresa aqui, está fazendo gestão de empresa. Ele, porque você é gestor de empresa, como é que você não quer saber de contabilidade? sim. Você não tem que ser o contador, você não tem que estar balanço, mas você tem que saber olhar Você um tem que balanço, saber. tem que Perfeito. saber analisar um balanço. E é isso que eu tento trazer desde esse dia. Isso foi, sei lá, em 2001, 2002, sei lá, quando foi que ele falou isso para mim, e eu trago isso para 20 anos, eu trago isso. Não Uhum. adianta eu saber, não, a gente trabalha com tributário, a gente trabalha com trabalhista, com civil. Sim. Não é só isso. A gente tem que saber o seguinte: o meu escritório de advocacia tem uma contabilidade sendo feita nele. Tá certo? Tá Sim, errado? perfeito. O meu escritório de advocacia investe em marca, tem que saber que está sendo investido. Então, assim, é o único ponto que eu acho que o advogado precisa, falo advogado, mas as pessoas em geral precisam se ater é isso, é saber não fazer, não meter a mão na massa. Eu acho que você delegar, é, é um dom até você saber delegar, tá? Sim, Mas você tem que saber o que está fazendo, você tem que saber o que aquela pessoa está fazendo. No sim, mínimo, minimamente saber o que ela está fazendo. Há anos atrás, quando você fala que o cara quer saber, eu quero saber, não, falando de mim especificamente, né? Eu quero saber onde o cara está clicando, a jornada do lead e tal. Isso hoje é muito simples, assim, é trabalhoso, né? Dá trabalho você fazer taguear seu site para você criar campanha, escolher as palavras-chave. Então, assim, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa até chata de fazer, não é uma coisa pro advogado, né? Eu acho que o cara do marketing é prazeroso demais é, fazer, sim, sim, mas para mim é muito chato fazer, você ficar escolhendo, e é um negócio até sonolento de fazer. Só que hoje existem ferramentas que te auxiliam muito a fazer isso, né? A primeira vez que eu fiz alguma coisa de tráfego pago no Google foi em 2013. E assim, não existia nada disso. Não tinha nem esses coaches aí que tem na internet vendendo aí que sabem tudo de tráfego pago. Isso de nem existia na tráfego. época. Então, assim, era totalmente diferente. A gente dependia muito de programadores. Então, eu não sei programar, mas hoje não precisa saber, Sim, né? Há, há 10, 20 anos atrás, para você criar, taguear o seu site, para você criar um site, você tinha que se programar. Hoje é tudo, você vai colando as coisas lá, vai fazendo, vai montando e vai criando, vai nascendo, sim, né? é, Então hoje a tecnologia ela tá à mão de todo mundo. Todo mundo consegue criar, consegue desenvolver muito facilmente, né? Eu acho que essa é a grande vantagem pro ser humano, né? Não só para advogado, mas para o ser humano em qualquer setor. Eu acho que essa é a grande vantagem, a tecnologia que existe hoje. perfeito. Para resumir esse bloco, a gente conversou muito sobre essas ferramentas que são essenciais para advogados. Nós gravamos recentemente também, Henrique, um podcast que fala sobre as funcionalidades e como que a inteligência artificial hoje economiza tempo para o advogado. Né? A gente vai acabar conversando nesse mesmo nosso bate-papo aqui um pouco sobre inteligência artificial, que eu sei que faz muito parte do seu dia a dia. Henrique, eu acho que para um segundo momento eu queria que você compartilhasse a tua experiência desde o início. Então, quando você decidiu com o Jean, para quem não sabe, o Jean é o sócio dele, iniciar com a advocacia, qual foi o ponto mais essencial? Qual foi o passo 2, o passo 3, até vocês chegarem onde vocês chegaram hoje? Bom, Igor, a gente, como eu disse anteriormente, a gente começou o escritório em 2023, finalzinho de 2023, em outubro, novembro de 23, e aí a gente montou o escritório, e aí falou, poxa, o que nós vamos fazer? Mais do mesmo? Vamos ir captar cliente, o quê?
almoçar, fazer almoço, fazer jantar, captar cliente assim. Ah, vamos atender cliente, né? O sonho de todo advogado é atender empresas multibilionárias, causas bilionárias. Esse é o sonho de todo advogado, né? Mas você tem que ter nome, tem que ter currículo, tem que ter experiência, parará, parará. E a gente acabou de montar o escritório, né? Como é que a gente faz para sair do zero, né? Para sair da inércia? Então, obviamente, eu não tenho o investidor de startup não tem o family and friends deles, né? Que é a galera que vai botando dinheiro, vai captando dinheiro. Aí eu fui atrás do meu family and friends, né? Minha família para botar os processos que eles tinham para mim. Então a gente começou assim. Aí eu começou com o processo do meu pai. Eu falei, pai, você tem aqui uma possibilidade de ter direito à isenção de imposto de renda, porque você tem cardiopatia grave, então possivelmente você tem esse direito. Vamos dar uma olhada? Aí ele, tem que gastar quanto? Aí eu falei, nada, você não vai gastar nada. Se ganhar, aí a gente divide o retroativo do imposto que você pagou indevidamente, né? Mas não gasta nada. Aí Sim, foi assim, aí meu avô foi o segundo, um tio meu, aí a gente foi captando family and friends mesmo. sim. Aí, como eu já tinha essa experiência nas startups anteriores, a que eu te contei de 2013, aí eu falei, poxa, vamos. Em 2013 a gente teve experiência, em 2017, 2018 a gente teve outra experiência também, nessa questão de tráfego pago com startup. Aí eu falei, poxa, eu sempre gostei disso, sempre gerou cliente, né? Essa questão de tráfego pago. Ah, vamos botar um dinheirinho, ver o que que dá. Aí, daquele jeito, né? Que é, eu acho que é o jeito de todo mundo, né? Ah, faz na doida lá. Você cria lá um anúncio, você desenvolve uma arte. Como eu falei, hoje é muito fácil de você desenvolver, você criar, né? Antigamente você dependia de alguém de criação e tal. Hoje é muito fácil para você criar, né? A inteligência artificial está aí. Então, só você pedir para ela criar o que você quiser, ela vai lá e cria a imagem que você quer. E começamos a fazer os anúncios e veicular os anúncios pagos, tá? No Google e no Meta. Certo. Aí, primeiro mês, segundo mês, terceiro, eu falei, putz, só gastando dinheiro aqui, não vai vir nada, se não vinga, não vinga, vamos parar, só estamos gastando dinheiro à toa, isso aí serve para imobiliária, serve para, sei lá, para o cara bom, que vende serviço, outro serviço, mas para advocacia isso não serve. Só chegava aqueles leads, o cara assim, como o nosso negócio, a gente só trabalha com um tipo de ação, que é isenção e restituição do imposto de renda, é só essa tributária que a gente trabalha. Então chegava o cara, ah, não, eu tenho que declarar imposto de renda, eu quero receber auxílio-doença. Aí, tipo, a gente ficava mais tempo atendendo o cliente do que cuidando de processo. Apesar de não ter, na época, muitos processos, né? A gente ficava muito tempo cuidando, atendendo esses clientes que queriam saber de auxílio-doença, que não tinha nada a ver com a gente. E aí, e aí até que começou a entrar o primeiro. Caiu, o primeiro deu certo. Aí deu certo o segundo. Então a gente começou, como eu te falei, em novembro, dezembro. Então a gente começa a contar de 2024 o ano inteiro, né? A nossa meta era fechar, pô, se a gente fechar um cliente por mês no online, é o que a gente quer, é o que a gente precisa para validar o nosso modelo de negócio, para saber, ó, o negócio é legal. Uhum. Então, me comprometo aqui a investir em marketing, a investir na estrutura do escritório, a investir em sistema, parará, durante o ano inteiro, e chegar lá no final do ano a gente vê se o negócio vinga ou não vinga. Claro, não era para ganhar dinheiro até então, porque não tinha nem como, né? E então a gente conseguiu, era um cliente por mês, a gente conseguiu fechar 19 clientes no ano. Então a gente bateu a meta e ainda sobrou, né? E a nossa sorte, a gente conseguiu muitos clientes offline, são clientes que vão dar um retorno para o escritório muito bom, Sim. tá? Vão dar um retorno financeiramente falando muito bom.
Então, claro que o processo é um processo que não vai resolver em um ano. Então, em 2024 não resolveu ainda. Agora, 2025 tem processos que já estão em cumprimento de sentença, já estão acabando, já estão mais para o final. E como eu falei, como o nosso é tributário, muitos desses processos vão acabar gerando precatório. Então, a gente vai receber ainda no outro ano ou talvez no outro. Sim. Tá? Mas para os padrões brasileiros, dos jurídicos brasileiros, está ótimo, né? Porque tem processo que demora 20 anos, Sim, a gente sim. receber 2 anos, 3 anos, está recebendo, muito bom. Agora, se você pensar do ponto de vista empresarial, né, você tem que ter um fluxo de caixa aí de três Sim. anos. Sim. Né? Então, esse é o grande lance que eu acho que o advogado, no geral, tem que pensar. Né? Falar, ó, o que eu trabalho aqui, tributário, administrativo, seja lá o que a área for, ah, até se possível, se de repente mexe com o inventário, inventários demoram anos para resolver, 8 anos, 10 anos, demora muito tempo. Então, ele talvez o advogado, quando comece, monte o escritório dele, comece, ele não faz essa conta, né? De Capital quanto de ele tem que ter, giro. Sim. né? Para poder se manter ao longo desses 2, 3 anos. Né? Ou o que ele vai fazer ao longo desses 2, 3 anos para se manter. Então, assim, existem N opções dele que ele pode fazer, muitas coisas que ele pode fazer nesses 2, 3 anos. Tá? A gente, no nosso caso, a gente resolveu separar um dinheiro do sócio mesmo, fazer investimento, tá? Principalmente em marketing. Como eu falei, a gente tem uma área comercial, tá? O nosso escritório está começando, é uma área comercial pequena ainda. Temos hoje 2 pessoas na área comercial, 3 pessoas na área comercial, né? Tem um que é meio coringa ali, mas 3 pessoas na área comercial. Um advogado e eu que também sou advogado, mas eu jogo nas 11, né? Então, precisa de área comercial, eu atendo, precisa de escrever uma peça, eu escrevo. Então, assim, como eu te falei, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Né? Até porque se alguém não conseguir estar presente ou está acontecendo alguma coisa, eu estou aqui como backup do pessoal. Perfeito. E a gente tem até uma, uma, uma ideia de não crescer muito mais a equipe, tá? Eu vejo hoje escritórios de advocacia que tem 30 advogados, 60 advogados, 100 advogados, com uma equipe comercial de 3 pessoas. Então, assim, é o que eu te falei, né? Não faz sentido você ter 100 advogados e uma equipe comercial de 3 pessoas. Sim. Na minha cabeça, você tem que ter uma equipe comercial de 100 pessoas e 3 advogados, Perfeito. tá? E hoje, o escritório hoje, ele, a gente conseguiu dar um pulo de qualidade nessa parte tecnológica com a implementação de inteligência artificial, que a gente hoje tem condição, claro, a gente não atende isso, mas a gente tem estrutura de atendentes hoje para 60 clientes simultâneos. Então, como se fossem 60 pessoas num call center ligando, falando ou digitando no WhatsApp, mandando áudio. A nossa estrutura tecnológica hoje atende 100 clientes simultâneos. 60 clientes simultâneos nossa estrutura atende. Tá? Claro, você ter isso, só se for uma dessas grandes empresas, aí se for a Vivo, aí a Vivo tem 60 clientes simultâneos falando com ela. Mas tirando uma empresa desse porte aí, é muito difícil ter. Sim. E então a gente consegue hoje, com uma qualidade surpreendente, tá? Eu não esperava isso na inteligência artificial, fiquei surpreso com o resultado. A gente atende bem. Qualquer pessoa que entra para falar com a gente. Né? A gente já tinha, desde o início, né? Desde 2024, a gente já tinha bem definido o nosso funil de vendas, tá? Então, o cliente entra aqui no funil, tem todas as etapas,
A gente até que tem, né, como as startups, tem o nosso fundo de funil, que aquele cliente não fechou, que fica ainda recebendo uma mensagem, fica recebendo um reengajamento ali durante um tempo, né? O nosso produto, como eu falei, é um produto caro, né? É um produto que o cliente tem que ter uma confiança grande na pessoa, no advogado, porque vai ter que dar uma procuração. A gente, apesar da gente não cobrar antecipado, não cobrar nada antecipado, trata com valores, e se o cara tiver valores a restituir, pode ser valores altos, né, para o cliente. A gente está falando de uma venda aí no cliente, se o cliente paga, vamos supor, R$ 1.000 por mês de imposto de renda, e for recuperar isso, a gente está falando no mínimo 60 mil, Sim. de uma compra que ele achou na internet. Então, assim, a gente tem que sempre estar mostrando para o cliente, com total transparência exigida por esse negócio, o que a gente faz, sendo o mais objetivo possível, e é isso que a gente instruiu a inteligência artificial para fazer, para ser objetivo, para instruir o cliente de uma forma fácil para ele entender, tá? E assim, o principal é ser objetivo, né? Primeiro, para o cliente, para agilizar a vida dele, segundo, que tem custo, né? Sim. Cada ligação que a inteligência artificial atende tem um custo, cada mensagem trocada tem um custo, então, assim, quanto mais a gente enrolar com aquele cara que não é cliente, que o cara, vamos supor, está procurando lá, ele quer se aposentar. Então, esse cara não é nosso cliente. Poderia ser? Poderia se eu tivesse essa área no escritório, mas eu não tenho. A gente só tem uma área Sim. no escritório que é a isenção de imposto de renda. Então, infelizmente, esse cliente eu não consigo atender, né? Então, a gente já tem a instrução bem direitinho na inteligência artificial que vai botar esse cara já para outro lugar lá, para não ficar no nosso funil de vendas. Ele vai lá para venda perdida. Então, isso a gente já tinha isso bem lá atrás, bem definido, né? Hoje, o cliente, na hora que ele entra com a gente, do início ao fim, o processo dele é 100% automatizado. Uma parte é automatizado, outra parte é automático, né? O que que eu diferencio isso? O automático é o atendimento dele. Vamos colocar assim, para qualificar o nosso cliente. Nosso cliente precisa ter dois pontos, especificamente o nosso. Tem que receber algum benefício previdenciário, aposentadoria, pensão, reforma, e tem que ter doença grave. Então, esses dois itens ele tem que ter. Se não tiver, nem adianta continuar que a gente não atende ele. Então, a gente instruiu esse atendimento para qualificar o cliente. A inteligência artificial faz sozinha, ele é automático. Nesse meio do caminho, nessa qualificação, o cliente tem que enviar os laudos médicos dele, por exemplo. Então, a inteligência artificial já faz a leitura dos laudos médicos do cara. Legal. Então, ele manda lá, já fala, ó, você tem isso, 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 o seu médico é esse, a CID da sua doença é essa, confirma para mim se está tudo certo. Sempre, obviamente, perguntando para o cliente se está tudo certo, o nome do médico e tal, o cliente confirmando ou corrigindo se vai corrigir, manda isso para a equipe jurídica para fazer a análise, tá? Na equipe, lá na parte da análise, aí vem a parte que eu não quis automatizar, até poderia ser automático, tá? Mas eu não quis automatizar, eu não quis deixar automático, eu deixei automatizado. O que é isso? Que a inteligência artificial me entrega aquele pacote de informações que ele pegou do cliente, Uhum. os laudos médicos, exames de imagem, exames de sangue, tudo que o cliente mandou lá no WhatsApp mesmo, ele pode mandar por e-mail, por WhatsApp, tanto faz, tudo que o cliente mandou, ele me entrega aquilo lá de uma forma, fala, ó, documento 1, é isso, documento 2, é isso, documento 3. E aí eu consigo muito mais rápido, sim, estou te falando muito mais rápido, coisa de 5 a 10 minutos, fazer uma análise jurídica para a pessoa e mandar para ela. Então, assim, essa parte eu não quis deixar automático, porque eu ainda acho que a análise em si tem que ser feita por um ser humano. Apesar da inteligência artificial fazer muito bem a análise, Uhum. eu acho que tem que ser humano, até porque é o meu nome, é o nome do escritório que está envolvido, então, se alguém for errar, que seja eu, não a inteligência artificial. Sim. Então, eu ainda não tenho confiança nela? Tenho,
mas não quero que ela faça porque ela vai estar fazendo em meu nome e ela não tem procuração para fazer em meu nome. Então, ela faz até uma parte. Depois que ela faz, me entrega esse pacote de dados já pré-analisados, vamos chamar assim, a gente só confere, vê se está tudo certo, ou muda se tiver que mudar alguma coisa, e envia o parecer jurídico para o cara, né, para o cliente, falando, ó, você tem direito ou você não tem direito a possibilidade de ter isenção. Né? Porque direito ou não direito é o juiz que vai falar, não sou eu. Mas você pode ter direito, ou você não tem direito, eu já enxergo que não tem. Se a gente enxerga que não tem, esse cliente já vê na perdida, já nem segue mais, nem segue, nem vai para o próximo passo, tá? Porque a gente tem que fazer essa análise muito bem feita antes de assinar o contrato com o cliente, porque no nosso negócio, no nosso escritório, a gente só cobra o cliente no êxito. Sim. Então, a análise do processo tem que ser muito bem feita. Outro dia, um cliente no telefone comigo falou: Poxa, mas você só vai pegar meu processo porque você acha que eu tenho direito, né? Eu falei: Lógico, ué. Se eu não pegasse, se eu não achasse que eu tivesse direito, eu nem pegaria. Ou cobraria de você antecipado. Se eu vou pegar sem cobrar nada, porque eu acho que tem direito, é porque eu acredito nisso e eu vou trabalhar para você conquistar esse direito. Uhum. Mas é óbvio que é. Não tenho dúvidas disso. Tá? Eu só vou pegar os processos que eu acho que valem a pena. E aí, a partir daí, ele vai para a parte final do nosso funil de vendas, que é para a contratação e assinatura do contrato. Tá? Hoje também, a parte de assinatura, a emissão do contrato e até a assinatura do contrato é online. Né? A pessoa lá entra lá no celular dela, no link que a gente manda, ela vai lá, consegue assinar com o dedo, ou digitar o nome dela, essa assinatura que pega a longitude, latitude, com senha no e-mail. Então, tem toda uma questão de segurança, é autorizada pela ICP Brasil. Então, Legal. tem toda uma questão de segurança aí que é uma assinatura válida. Tá? Então, o nosso processo de vendas está hoje dessa forma. E eu te falo, Igor, que está bem legal, bem assim, bem avançado, até por que eu esperava. Eu esperava uma coisa bem avançada, esperava, mas está muito melhor do que eu esperava. Legal, perfeito. Acho que de tudo que você falou, Henrique, não tem como o advogado que assistiu essa nossa conversa não entender a importância que é ter um processo comercial hoje, porque eu acho que você concorda comigo que se vocês não tivessem essa estrutura, vocês não teriam metade do resultado que tiveram. Não, não teria, assim, nada. Ó, e você vê, agora 2025, a gente já, nossa meta, a nossa meta ano passado era um por mês, Uhum. né? Em 2025, a nossa meta são 5 por mês, 5 contratos fechados por mês. E a gente tem batido a meta também constantemente ao longo de 2025. Né? Então, com a inteligência artificial, nossa ideia é até aumentar isso. Não mexer na meta, né? Mas bater a meta, dobra a meta, né? Não vamos fazer isso. Mas, mas Aumentar para 7, né? Gradualmente ali. eu acho que talvez, que assim, eu lembro que eu te falei, né? A gente tem pessoas humanas, né? Humanos que trabalham com a gente. Sim. E eu não gostaria, eu acho até injusto, né? Eu já fui funcionário muitos anos da minha vida, e é injusto você bater a meta e o seu chefe falar, não, mas a meta agora dobrou, ou a meta agora mudou. Eu acho injusto isso com as pessoas, Uhum. né? Eu acho que tem que ter um ambiente bom para todo mundo. Então, o combinado é o combinado. Então, o nosso combinado são 5 clientes por mês. Então, esse é o combinado. Vamos dar um bônus se forem 10. Não, aí sim. Alguma Legal. bonificação, alguma coisa assim. Então, acho que tem que deixar as pessoas também tranquilas com relação a isso, né? Sim. Apesar de serem poucas pessoas no escritório, como eu falei, mas são pessoas muito queridas por nós, a gente é acabou ficando muito, muito, muito junto, né? Muito unido, Uhum. né? E sempre uma rede de apoio muito interessante de todo mundo do escritório.
né? Perfeito. Essas poucas pessoas. Então, não, eu acho que a melhor coisa é a gente pensar mais na frente, né? Eu acho que agora no segundo semestre a gente vai pensar nisso, alguma forma de bonificação para, sei lá, para 7, 8, 10 clientes mês. Ah, isso motiva, com certeza. E o bacana é que hoje no marketing, a gente está falando da inteligência artificial até aqui, galera, depois que o lead é gerado, depois que o cliente já está dentro do CRM do Henrique, do escritório. Só que nas ferramentas que geram, então a gente está falando de Google, Meta, que são as duas principais fontes de captação, até o YouTube também, existem inteligências artificiais também por trás dessas ferramentas que também aprendem. Então, a campanha do Henrique hoje, que gera ali um certo volume de lead por mês, de lead qualificado, parte desqualificado, há 10 meses atrás não gerava. Essa campanha ela ganha inteligência com o tempo. Então, se hoje está bom, a gente sempre tem que ter cuidado com as expectativas, daqui 10 meses vocês estarão 2 vezes melhor. Entendeu? Porque a campanha vai ganhando inteligência também, é um ganho exponencial. Então, não, eu não vou falar que é fácil escalar na advocacia, mas quando você respeita tempo de maturação de campanha, espera as coisas acontecer, tem paciência, faz o que você falou de planejar antes de começar, ou seja, reserva um capital de giro, entende quando você vai receber esses honorários, isso tudo é importantíssimo, importantíssimo, tá? Foi muito feliz em passar essa orientação, Henrique. Bom, gente, é isso. Para quem assistiu até aqui, meus sinceros parabéns, porque você está completamente preparado e entende agora a importância de ter um processo comercial. A gente sempre fala que no marketing, se o Henrique só fizesse tráfego pago, ele não teria o resultado que ele tem. Se ele só fizesse post no Instagram, ele não teria o resultado que ele tem. E se ele tivesse um comercial muito bem estruturado, sem tráfego e sem post no Instagram, não funcionaria também. Então, o marketing é um conjunto de diversas estratégias, de você estar presente em diversos canais de venda, só que com certeza o coração do resultado é um processo comercial bem definido, tá? Você não precisa ter muito dinheiro para começar no tráfego. Se for para gastar dinheiro, eu recomendo que você gaste estruturando um processo comercial, gaste com ferramentas, gaste com pessoas, gaste treinando o seu time. O tráfego pago e o marketing entram só como um impulsionador de todo esse resultado, tá? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, que acompanha a gente, compartilhe com aquele colega advogado que ainda está em cima do muro se começa ou não começa no tráfego pago, se faz um processo comercial, se contrata as pessoas. Não é mais questão, entendam, advogados, de se vocês vão fazer isso, é quando vocês vão fazer. Eu falo isso aí em todos os episódios, entendeu? Se você não usa inteligência artificial, você já estava atrás. Seu cliente está escolhendo o escritório que usa, tá? Então, acho que dessa nossa conversa fica como dica. Henrique, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa aula que você deu, não só contando a história do escritório, mas explicando a importância dos processos, passando a sua visão como empresário, não só como advogado aqui. Se a gente colocar esse podcast em qualquer outro tipo de canal aqui, sem ser voltado para advogados, vai servir também. Então, porque você falou como empresário, não como advogado. Aqui a gente não falou de lei, a gente não falou de petição, não falou de nada. Então, meus parabéns, obrigado pelo seu tempo, viu? Beleza, Igor. Bom, sempre que você precisar, eu queria deixar também um depoimento aqui, né, do nosso escritório, em nome de todo mundo que faz parte do escritório, que, como o Igor falou, a gente, desde o início, a gente teve essa parte de tráfego pago, a gente sempre investiu nisso. Claro, os valores foram aumentando ao longo do tempo, né? Espero que continuem assim, não diminuindo, mas aumentando sempre, que a gente vê o Sim, resultado, sim. né? E deixar o depoimento aqui do próprio escritório que a gente viu uma diferença muito grande quando a RPF começou a fazer as nossas campanhas, tá? A gente, foi o que o Igor falou, né? Primeiro mês é difícil, é duro, né? Você, putz, eu contratei o pessoal aqui, mas, pô, vou gastar com esse pessoal, porque tá gastando em tráfego, né? Será que eu estou fazendo certo? Aí, segundo mês, aí já começa a pingar uma coisinha a mais ali, um lead ou outro diferente. E é lá para o terceiro, quarto mês que as coisas começam a virar, começam a acontecer. Então, quando você está com uma equipe qualificada, né, do seu lado, trabalhando junto de você, e te explicando o que está acontecendo, eu acho que faz toda a diferença. Tá? E isso eu falo aqui por experiência própria do nosso escritório. A gente viu a diferença que é trabalhar sozinho, com vários outros agências e com a RPF. A RPF a gente trabalha
tem o quê? Já uns 4 meses, né? E que a gente está Sim, junto, pouco mais. Vamos né? bater um papo. E é por aí, uns 4, 5 meses, e Sim, a gente viu a diferença, está vendo a diferença agora, né? A gente teve o nosso melhor mês nesse 1 ano e meio, agora, no mês passado, mês retrasado, né? Foi nosso melhor mês, e a gente sabe que isso aí é graças a esse trabalho da EPF, né? Que agradeço. conseguiu aí pegar o que a gente já tinha de campanha, já tinha de, de inteligência feita, de inteligência de campanha feita lá atrás e aprimorar isso com a expertise deles. Então, eu queria Perfeito. deixar esse depoimento aí para todo mundo, para quem escutar, que vale a pena e foi muito bom para a gente e a gente não pretende em abandonar vocês. Não, cara, não sei nem como eu te agradeço, Henrique, porque não é um trabalho. Eu acho que você, como advogado, em algum momento da sua vida ajudou alguém e você não recebeu, talvez, o reconhecimento pelo trabalho árduo que é. E trabalhar com marketing também não é fácil, porque você está lidando, eu entendo muitos advogados, que o cara está investindo ali 1, 2 meses, ele já não vê resultado. Eu, no lugar dele, também pensaria 2 vezes, mas quem tem paciência, quem entende de processo, chega onde vocês chegaram. E assim, é um trabalho 50-50. A gente fez a nossa parte. Se vocês não tivessem feito a de vocês, vocês iam ter saído no terceiro mês também. Então, só deu certo porque você é uma pessoa muito comunicativa, você sabe ouvir, você sabe pontuar quando tem que pontuar, falar o que tá bom, o que não tá. Isso que é a base de uma boa parceria, comunicação. Eu acredito muito nisso. Te agradeço de coração mesmo por esse feedback, Henrique. E é isso. Obrigado à audiência, para quem viu até aqui. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Um abraço, pessoal.